Olá, criançada, tudo bem com vocês? Lembram-se de mim? Olha o tio Ed aqui falando com vocês, fazendo um videozinho especial para a gente continuar a nossa comunicação, para a gente não perder o nosso vínculo. Eu quero dizer para vocês que estamos sentindo muita saudade de cada um de vocês, eu, a tia Laila, a tia Laís, os tios Denner, a tia Dani. Todos nós estamos sentindo muita falta de vocês. Logo, logo nós iremos retornar. Vocês podem ficar tranquilos, podem ficar sossegados. Mas enquanto a gente não retorna, a gente pensou em fazer alguns videozinhos para vocês. Videozinhos esses que vão ter aulinhas rápidas, atividades rápidas, músicas, para que a gente possa continuar mantendo o nosso vínculo. E para que vocês não possam se esquecer de nós, porque nós não iremos nos esquecer de vocês. Vocês podem ter certeza disso. Certo? Tá bom? Hoje, esse vídeo de hoje, é um vídeo com uma comemoração dupla. Por que comemoração dupla? Porque hoje faz 163 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Olha, ele vai surgir aqui de baixo para cima, na frente do meu rosto. Meu rosto vai se transformar no Livro dos Espíritos. Olha só. O Livro dos Espíritos publicado há 163 anos atrás. E por que ele é tão importante assim? Por que a gente está comemorando? Porque, obviamente, ele é o primeiro livro espírita publicado. E graças a ele, e graças ao codificador Kardec, nosso querido irmão Allan Kardec, e a Jesus, que enviou a doutrina espírita para todos nós, como vocês sabem muito bem, graças a esse livro, nós tivemos muitos outros livros publicados, muitos outros livros escritos, como o Livro dos Espíritos para a Infância. Aqui, ó, esse livrozinho que a gente estuda todo domingo. Lembram-se dele? É esse livro aqui que a gente estuda todo domingo nas nossas aulinhas de evangelização. Então, graças ao Livro dos Espíritos, foi publicado livros para adultos, para os jovens, para as crianças e também livros para a gente estudar, para a gente aprender e compreender melhor essa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita. A doutrina que nos ensina sobre a caridade e sobre o amor ao próximo. E para comemorar também a Páscoa. Nós tivemos a Páscoa, né? Vocês ganharam ovo de Páscoa? Eu não ganhei nenhum. Eu fiquei sem chocolate esse ano. Mas vai ter uma surpresa para vocês quando a gente voltar, hein? Vocês podem ter certeza disso. Aguardem. Falando de chocolate, né? Mas falando de Jesus, que é o importante na Páscoa, né? O importante da Páscoa não é chocolate, não é coelho da Páscoa, até porque coelho da Páscoa não bota ovo, né? Mas a gente tem ovo da Páscoa, mas coelho da Páscoa não bota ovo. Mas tudo bem. O importante é lembrarmos de Jesus. E lembrando de Jesus, eu vou contar uma historinha para vocês, uma historinha bem rápida. Essa historinha está no livro de Jesus para as crianças. Ele vai surgir aqui embaixo de mim. Ó. De Jesus para as crianças. Esse livro ele é maravilhoso, como muitos livros espíritas são, como todos os livros espíritas são. Lembrando que começou lá no Livro dos Espíritos, né? Esse livro é maravilhoso por quê? Porque ele vai contando desde lá do Velho Testamento, aquelas pessoas antigas, Abraão, Moisés, Davi, vai contando todas as histórias do Velho Testamento, passa pelo Novo Testamento, Jesus, os apóstolos, João Batista, até chegar no final dos dias atuais. E no final desse livro, o bacana dele, que é justamente a historinha que eu vou contar para vocês, tem uma história bem legal que se chama Sara e Jacó. Essa história foi escrita pelo Mauro Camargo. O livro é escrito por um espírito chamado Bittencourt Sampaio. E no finalzinho, o Mauro Camargo coloca essa historinha para nós, que é a historinha de Sara e Jacó. Sara e Jacó eram duas crianças, e como muitas pessoas na época, eles conheceram Jesus. Eles viveram na mesma época que Jesus. Então eles estiveram frente a frente com o Cristo. E olha só que bacana. Muitas pessoas conheceram Jesus, pessoas que a gente nem faz ideia. De histórias e contos que a gente nem faz ideia. Pessoas que estiveram lado a lado com o Mestre e conheceram ele e ouviram suas palavras. E essa é a história de Sara e Jacó. Eles eram dois amigos.
muito amigos um do outro. Jacó, um pouco mais velho do que Sara, havia ouvido falar que um certo Messias da Galileia estava passando lá perto da região onde eles moravam. E ele quis encontrar com esse Messias, quis encontrar com esse Jesus. E a Sara perguntou para ele, mas por que você quer encontrar com ele? Ora, eu quero encontrar com ele porque dizem que ele é o Messias. Messias? O que é esse negócio de Messias? Ela perguntou. Ora, ele é o Messias. Ele foi enviado por Deus para nos salvar. Olha só que coisa bacana. E ela falou, tá, mas o que tem de importante ele? E tem de importante porque alguns dizem que ele é o próprio Deus, outros dizem que ele é um enviado de Deus, outros dizem que ele é um anjo, outros dizem que ele é um espírito de luz, outros dizem que ele é o nosso Salvador. Olha só que legal. E aí ela falou, tudo bem, vamos lá, vamos encontrar com ele. Chegando lá, eles foram caminhando com muita tranquilidade pela multidão de pessoas e tinha muita gente, mas muita gente. E Jesus estava lá no final, lá longe. E as pessoas se amontoavam em volta dele para ouvi-lo falar. E Jacó falou para Sara, Sara, eu quero chegar mais perto dele. Mas por que você quer chegar mais perto dele? Porque eu quero ver os milagres que ele faz. Eu quero ver as coisas maravilhosas que ele faz. Mas como assim? Por que você quer chegar perto dele, ver milagre? A gente está longe dele, mas eu consigo ouvir ele direitinho daqui. Não, mas eu quero chegar perto dele. Eu quero ver as coisas. Eu quero ver o que ele faz. Sara então disse para ele, mas que coisas que ele faz? Que milagres são esses? Ora, Sara, aonde que você vive? Você não ouviu do morto que voltou à vida, do paralítico que voltou a andar, do cego que voltou a enxergar? Você não ouviu de nada dessas histórias? Não ouvi não. Ah, você não sabe de nada. Ele é muito importante, então eu quero chegar perto dele. Mas por que você quer tanto ver as coisas de perto assim? É que eu quero ver para crer, Sara. E nem o meu tio fala. Seu tio? Você está falando do tio Tomé? É esse mesmo. Ah, tá bom, tudo bem. Então vai lá. E assim foi. Jacó foi se metendo no meio das pessoas, entrando assim para tentar chegar perto de Jesus. E Sara disse para ele antes, né? Cuidado, tá cheio de segurança em volta dele, aqueles homens todos ali. Não, que segurança, Sara, disse ele para ela. Não são segurança, são os apóstolos. Os apóstolos de Jesus estão ali. Inclusive meu tio Tomé está ali, junto com ele. Tá bom, foi lá Jacó para tentar chegar perto de Jesus. Chegando lá, passou-se algumas horas e o dia foi acabando. E Sara sentou numa pedra e esperou. Só que ela esperou muito, e nada do Jacó voltar. Ela começou a ficar preocupada, porque ela era menorzinha do que ele e ela não sabia voltar para casa sozinha. E estava ficando de noite. Ela começou a ficar preocupada, começou a ficar chateada e começou a chorar, de medo, porque ela se sentiu sozinha e desamparada. Foi então que surgiu um homem, do nada, e falou para ela, oi, tudo bem com você? Por que você está chorando? Naquele momento Sara levou um susto e falou, de onde você surgiu, criatura? Ora, eu estava aqui o tempo todo, você não me viu? Não. Por que você está chorando? Não, é porque eu vim com o meu amigo e a gente se perdeu e eu não sei voltar para casa. Eu moro longe daqui. Não se preocupa. Eu vou junto com você. Eu vou na mesma direção da cidade. E aí você pode ir junto comigo, tá bom? Tá bom. E assim foram os dois caminhando por uma estrada longa. O homem, o moço que a Sara tinha conhecido, que estava ajudando ela, era um moço muito alegre e gostava de conversar com ela. E ela adorava também conversar. Ela era muito alegre. E os dois conversavam bastante durante o longo caminho. Só que ela estava preocupada demais, porque ela ia chegar tarde em casa. E ela estava preocupada de que a mãe dela iria zangar com ela, ou se preocupar
com a distância, de se preocupar com a hora que já estava muito tarde. Então, ela apressou o passo e começou a andar mais rápido do que o moço. Só que ela andou tão rápido que ela se distanciou dele. E aí, ela olhou para trás para ver se ele ainda estava lá perto dela, se ele ainda estava atrás dela. Quando ela olhou, ele havia sumido. Ela ficou preocupada. Puxa, estou sozinha de novo. Cadê ele? Eis que de repente ele aparece lá longe, distante, falando para ela: Vamos, vamos. Ela se assustou. Ela olhou para aquilo e falou: Como que você passou por mim? Você estava atrás de mim e agora está na minha frente? Ué, eu só andei, normal. E assim foi ela. Foram os dois caminhando tranquilamente. Ela começou a ficar ressabiada. Olhou e ficou olhando para a cara dele, olhando para o rosto dele e pensando assim: eu não vou tirar os olhos de cima dele, porque se ele desaparecer, eu vou ver e vou pegar ele no flagra. E ela ficou olhando para ele durante todo o caminho, até que uma hora uma coruja piou lá longe. Soltou um piado. Ela olhou para a coruja. No momento em que ela olhou para a coruja, ela voltou o rosto para ele. Quando ela olhou, ele não estava mais lá. E aí ela começou a girar em volta dela mesmo, olhando para os lados para ver se encontrava ele. Preocupada, quando ela olhou para frente, lá estava ele de novo, na outra esquina, lá longe. E ela saiu correndo e falou: Como que você fez isso? O que eu fiz? Você estava lá do meu lado, de repente você sumiu. Um segundo. Eu não fiz nada demais. Eu só estou andando junto com você, Sara. Você que não me viu. E assim foram caminhando. E ela, pensando, ressabiada e preocupada, com um pensamento tão longe, que ela não percebeu uma pedra. Tropeçou na pedra e caiu de cara no chão. Ela não se machucou, só se sujou. Mas quando ela se levantou de novo ele havia desaparecido. Foi aí que ela falou para ele assim: Bonito, né? Sumiu de novo. Você é muito engraçadinho. Será que você pode aparecer, por favor? Eis que ele surge e levanta ela no ar. E aí, assim eles foram, continuaram sua caminhada. O bom moço disse para ela: Sara, eu vou carregar você, tá bom? Assim a gente vai andar mais rápido para você chegar mais cedo na sua casa, e a sua mãe deve estar muito preocupada com você. E assim foram os dois. E ela não parava de pensar e olhar para o rosto dele. Olhava para o rosto dele e pensava: puxa vida, como que ele fez aquilo? E aí, andando mais um pouquinho, ela disse para ele: Como que o senhor faz isso? Como que o senhor faz isso? Fazer o que, Sara? Aparecer e desaparecer, uma hora você está aqui, outra hora você não está, uma hora você some, outra hora você está lá na ponta. E como que o senhor faz isso? Eu duvido o senhor desaparecer agora. E ele desapareceu. E ela caiu no chão. Ela não se machucou, ela caiu em cima de uma terra fofinha. E aí, quando ela se levantou, se limpou, toda suja, toda cheia de poeira, ela percebeu que já estava perto da casa dela. E assim ela foi correndo para a casa dela. E lá estava a mãe dela, preocupadíssima com ela. Estava também o pai dela, muito preocupado e chateado, porque já era alta hora da noite, já estava escuro. E estava preocupado também o amigo dela, Jacó. Lembram-se dele? Ele que havia desaparecido. Ele voltou para casa. E ele falou para ela assim: Sara, onde que você estava? Meu Deus, eu procurei você por toda parte. Não se preocupem, eu voltei com um moço bondoso veio e me ajudou a vir para cá. Que moço é esse? Como assim moço? É um moço que aparecia e desaparecia. Ele desapareceu e eu caí no chão e agora eu estou toda suja assim por causa disso. E aí os pais de Sara começaram a olhar para ela e ficaram preocupados, né? Como assim o moço apareceu e desapareceu? Sim, ele aparecia e desaparecia. Uma hora ele estava do meu lado, outra hora ele desaparecia. Não estava mais. Aí os pais dela ficaram preocupados e falaram para ela assim: mas como assim? Que moço é esse? É um moço bondoso, um moço bacana que me trouxe até aqui. Aí o Jacó perguntou para elas o seguinte: mas como que era o nome desse moço? Era Jesus. Jesus.
Jacó olhou para ela, botou as 2 mãos na cintura e disse, com um ar de dúvida, Jesus, você quer dizer que o cara, que é o cara, trouxe você até aqui? Jesus, eu vou repetir, ele é o cara, o Messias, ele trouxe você, Sara, até aqui. Me conte outra. E assim foi. Ninguém acreditou nela. Mas ela continuou contando para todo mundo, para os vizinhos, para os familiares, para todos que apareciam, que Jesus havia trazido ela em segurança para junto de seu lar. E os dias foram passando e a história foi sendo contada, e toda a vila ficou sabendo daquilo que eles achavam que era a maluquice da cabeça de Sara. Até que um dia chegou a notícia de que esse mesmo Jesus havia sido crucificado. E todos ficaram chateados com aquilo, principalmente Sara. Todos ficaram chateados porque não entendiam como um homem tão bondoso, tão amigo, tão generoso, que ensinou tantas coisas maravilhosas e curou pessoas, como ele foi crucificado, como que cometeram um crime tão grande contra ele. Até que esse pensamento chegou também até Sara. E ela, pensando de uma forma muito triste, ficou lembrando daquele único momento que ela teve com ele. Um único momento que ela teve que foi muito pouco para ela. E que ninguém acreditava nela. Ninguém acreditava na Sara. Mas aí passou-se 2 dias. O que se passou esses 2 dias? Correu-se a notícia de que o corpo de Jesus havia desaparecido. Então, toda a Galileia ficou sabendo dessa história, de que Jesus sumiu. Jesus sumiu. E aí essa história chegou até a casa da Sara. E lá estava, num domingo, tranquilos, todos reunidos na casa, os pais de Sara e seu amigo também, Jacó, e toda a sua família estava lá. E eles começaram a comentar e falar, Jesus desapareceu. Você acredita nisso, menina? Jesus desapareceu, contava o pai de Sara. Simplesmente o corpo dele estava lá. E aí, parece que a pedra foi arrancada e o corpo sumiu. Evaporou. Ele sumiu. Foi aí que todo mundo, olhando para Sara, que estava no cantinho da sala, com um olhar de tranquilidade, de serenidade, de grande sabedoria, no alto de sua sabedoria, a pequena Sara, sendo observada por todos, olhou para cada um daqueles que estavam olhando para ela e disse, eu não disse para vocês? E assim é a história de Sara e Jacó. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer essa história na Páscoa justamente para vocês se lembrarem de Jesus. Jesus é a figura mais importante dessa Páscoa. Jesus é a figura mais importante da nossa vida, porque Ele é nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, a quem todos nós devemos seguir. E assim como Sara, nós não enxergamos Jesus e não vemos Ele, mas Ele nos carrega, Ele nos traz em segurança para o nosso lar. Ele nos protege e está do nosso lado o tempo todo. Por isso, lembremos sempre de Jesus, lembremos sempre de seus ensinamentos. E nunca se esqueçam de cada um de nós. Tá bom, criançada? Não se esqueçam do nosso trabalho, não se esqueçam de nós, que nós não vamos nos esquecer de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.